Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal, Aos Confins da Terra. Meus amados e queridos, nós estamos gravando hoje mais um vídeo, mas antes da gravação, quero pedir a você que não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, por gentileza, nos ajuda muito a sua inscrição. Deixe o seu like, o seu joinha e principalmente compartilhe esses vídeos, esse canal com o maior número de pessoas possíveis, para podermos assim levarmos a palavra do Senhor aos confins da terra. Então, meus queridos, vamos ao vídeo. Graças a Deus, nós estamos felizes que o Senhor tem nos abençoado e temos recebido os comentários, pessoas têm falado conosco, graças a Deus por isso, né? Nós estamos falando acerca do Espírito Santo, estamos chegando ao final, né? Poucos vídeos nós vamos terminar acerca do Espírito Santo, mas eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a vigência bíblica do dom de línguas. Nós cremos que não é biblicamente normal, ou seja, a Bíblia não nos deixa acreditar que seja normal o crente, depois de batizado com o Espírito Santo, falar em línguas apenas na ocasião do batismo e depois nunca mais falar. Cremos também que falar em línguas estranhas é sinal invariável do batismo com o Espírito Santo. Cremos também que o crente que fala em línguas estranhas, quando é batizado com o Espírito Santo, e que fala línguas sempre que permanece cheio do Espírito Santo. Vamos botar um pequeno exemplo aqui, um pouquinho chulo, mas que serve para nós de base. Você pega uma bola dessa essas bexigas de aniversário, né? As pessoas costumam enchê-la com gás hélio, né? Se não me falha a memória, o gás hélio. E elas começam a flutuar. Mas se você tirar esse gás dessa bexiga, ela vai flutuar? De forma nenhuma. Você vai ter que carregar ela pendurada. Mas se você coloca o gás nela, ela flutua. Então é preciso que ela esteja cheia de algo, não de ar, mas desse gás que a faz flutuar, porque a tendência desse gás é buscar a atmosfera, subir. E assim somos nós, os crentes, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se nós estivermos cheios de qualquer coisa, nós não vamos dar testemunho do Senhor Jesus, principalmente do falar em línguas. Mas se nós estivermos sempre cheios do seu Espírito, nós automaticamente vamos buscar as coisas do alto e vamos falar coisas do alto. Então, nós vamos conversar um pouquinho mais, de modo a nós entendermos claramente essa questão, esse tocante, que para muitas pessoas é um pouco complexo e para outros bem controverso, tá? Muitas perguntas, por exemplo, todo crente batizado com o Espírito Santo tem o dom de línguas? A pergunta poderia ser sim. É possível o crente falar em línguas estranhas apenas na ocasião do batismo com o Espírito Santo e não mais falar depois? Essa pergunta tem base em uma circunstância que se generaliza assustadoramente e tende a agravar-se à medida que aumenta o indiferentismo e a pobreza espiritual no mundo. Essa pergunta séria, não raro é dada uma resposta bíblica destituída da necessária clareza e a devida aplicação. Muitos comodamente respondem o seguinte: não, há diferença entre as línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo e as línguas como dom. Receitamos que esta resposta correta, tá? Receiamos que esta resposta correta, mas imprecisa, a resposta está certa, mas há uma imprecisão nessa resposta, ela seja recebida como uma tangente
como uma válvula de escape para muitos caminhos do comodismo, do descuido e da conformação com a decadência espiritual. Por esse caminho, trilham algumas denominações que hoje desconhecem por inteiro esta experiência. Para muitas destas pessoas, as línguas estranhas já são simplesmente coisas estranhas. Queridos, eu sei que esse assunto é um assunto bem complicado, bem controverso, mas nós precisamos tratar acerca dele, afinal nós estamos conversando acerca da pessoa de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? De algumas experiências, de testemunho de experiências atuais. É fato atestado pela experiência de milhares de servos de Deus, durante séculos e séculos, e em todo o mundo, que as línguas estranhas se manifestam sempre num transbordar profundo de alegria espiritual, quando o crente está cheio do Espírito Santo. Talvez, em relação a isso, a expressão de Lucas, lá em Atos 13:52, que diz o seguinte: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Sem dúvida, por isso, Paulo também insiste em dizer, em 1 Coríntios 14:5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. A experiência de muitos cristãos sinceros é a mesma de cada um de nós, é a mesma sua e a mesma minha. Não aceitamos e nos recusamos a aceitar que tenha fundamento bíblico o fato de que alguns crentes falem línguas estranhas apenas para ficar provado que foram batizados com o Espírito Santo. Isso aí eu rejeito e a Bíblia também rejeita. Durante algumas dezenas de anos, como a experiência de cada dia, Deus nos tem agraciado com as línguas, com as quais o homem com Deus em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:21 nos fala sobre isso. Mas nós temos consciência de que estas línguas não são o dom pelo qual a pessoa fala à igreja mediante a interpretação. A experiência do apóstolo Paulo concernente a línguas. Em muitos pontos de vista, as experiências do apóstolo Paulo vão muito além das nossas experiências de hoje. Mas o que diz respeito às línguas estranhas, não divergem das nossas experiências de hoje. Ela, no caso, a experiência de Paulo, ela é a conclusão de que nós chegaremos pelo estudo da palavra e pela compreensão do texto que nós vamos ler em seguida, tá? Interessante, meus queridos, interessante e notadamente verdadeiro. Deixa eu colocar o celular, o tablet para carregar. Pronto. É interessante nós notarmos que a experiência do apóstolo Paulo vão muito além das nossas, porém, as nossas experiências também são muito válidas, tá? Muito válidas. Lá em Atos, por exemplo, 9:17, nós lemos que pela imposição das mãos de Ananias, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Paulo não esteve no terceiro céu? Por que ele não desceu cheio do Espírito Santo? Ou desceu cheio e esvaziou no caminho até onde estava Ananias? Nada disso. É que tudo tem a sua hora certa, tem uma sequência, é como se fosse uma Bíblia com temas em cadeia. Você lê sobre porta, daqui a pouco você lê sobre a entrada da porta, daqui a pouco sobre a casa, ou seja, um tema puxa o outro, um texto puxa o outro, tá? Então, veja bem, ele foi cheio do Espírito Santo com o toque das mãos de Ananias. Não houve menção de línguas estranhas quando ele foi cheio do Espírito Santo. Paulo não teria sido batizado com o Espírito Santo ou foi batizado e não falou em línguas? Você notou que há aí uma discrepância, há aí alguns confrontos
que às vezes a gente acha que a palavra até é um pouco incoerente? A resposta a essa pergunta concorda com a experiência de Paulo, diferente da interpretação difundida por muitos atualmente. Vamos ver o seguinte: primeiro, se Paulo não fosse batizado com o Espírito Santo, não saberia orientar os crentes em Éfeso quanto à importância do batismo e não os teria entendido quando, depois de orar por eles, tantos falavam em línguas como profetizavam. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que dezenas de anos após ter sido cheio do Espírito Santo em Damasco, estando em Éfeso, no discurso de sua terceira viagem missionária, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, e quando ele afirmou o seguinte: dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Paulo era mentiroso? Não. Mas por que Paulo não falou em línguas tão logo foi cheio pelo Espírito Santo com a imposição das mãos de Ananias? Não cabe a nós conjecturar por que isso, por que aquilo, não. Cabe a nós lermos a palavra, analisarmos a palavra e, de acordo com o Espírito que há em nós, acreditarmos na palavra ou não. Se o Espírito que está em mim é o Espírito que está regendo tudo, que está hoje movendo a graça, que é o Espírito de Deus, então é claro que eu vou entender, aceitar e entender os detalhes da Bíblia, tá? Então, vamos notar o seguinte: muitos anos depois do batismo, Paulo falava em línguas. Que tipo de línguas? Línguas como evidência e como dom? Será? É possível que Paulo tivesse o dom de elocução, mas é certo que também falava a língua com a qual não se fala a homens, senão a Deus. Irmãos, é até chato o que eu vou falar aqui, mas é uma verdade. Você já reparou que tem muitas mais pessoas que têm mais intimidade com Deus do que muito mais pessoas que têm menos intimidade, do que outras pessoas que têm menos intimidade com Deus? Ambos têm a Deus, mas uns têm mais intimidades e outros menos intimidade. Não deixam de ser abençoado nenhum dos dois, os dois são abençoados. Mas vamos fazer uma pequena comparação. Você tem um círculo de amigos. Você tem 2 amigos em Lisboa, você tem 2 amigos em Londres, você tem 2 amigos em Madrid, você tem 2 amigos na Argentina, você tem 2 amigos em Moscou. Mas você só fala uma língua, o português. Com quais amigos você vai ter mais intimidade e vai ter mais achego? Com os 2 amigos de Lisboa, com os 2 amigos da Rússia, com os 2 amigos de Madrid, com os 2 amigos de Londres? É claro que você vai ter muito mais aproximação com os 2 amigos que são lisboetas, que são portugueses. Depois você vai ter uma amizade um pouquinho mais fraca com os 2 amigos de Madrid e da Argentina, porque falam espanhol e você arranha um portunhol, mas você não vai ter amizade fechada, você vai conhecer, vai lidar, vai receber favores, mas com os 2 amigos de Moscou e com os 2 amigos de Londres, vai ser mais difícil o seu relacionamento. Por quê? Você não conhece o costume da língua deles, os verbetes, nada. Por isso é interessante eu falar em línguas e principalmente falar com Deus em línguas estranhas, porque nos edifica. E tem pessoas que entraram nesse modismo e, para não quererem ficar para trás, entre aspas, começam a falar qualquer coisa dentro das igrejas. Por não haver quem interprete, quem ouve se cala e até aceita. Queridos e amados, nós cuidamos que a palavra de Deus se cumpra nessa terra, tá? E
o apóstolo Paulo é um exemplo para nós. Paulo tinha o privilégio de falar línguas, Paulo tinha o privilégio de elocução, como diz aqui em 1 Coríntios 14, porque se eu orar em outras línguas, presta bem atenção, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Eu preciso orar, a minha oração chega a Deus porque o Espírito de Deus a leva em gemidos inexprimíveis, tá? Então ele nos bota essa curiosidade, porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Esta exposição de Paulo não nos permite admitir que haja aqui uma referência ao dom de línguas, referindo-se em Coríntios 12, 20 a 30, ou diversidade de língua, que sempre estão ligadas ao dom de interpretação que não são comuns em todos os crentes. Para nós terminarmos, eu quero apenas falar o seguinte: de certo modo, as línguas estranhas em quaisquer fases são dons do Espírito Santo, habilitando o crente para falar a Deus ou à igreja, para edificar-se a si mesmo ou aos ouvintes. Então, seja na edificação de si próprio ou na edificação da igreja, é importante o falar em línguas. Porém, é preciso que haja responsabilidade, ordem no culto e, com certeza, observância ao que diz a palavra de Deus. Lembramos que o Espírito Santo está na terra na dispensação da graça. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?